Olá, meus amigos, amigas, meus irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui. Tivemos já um bom acesso ao nosso vídeo, ao nosso primeiro vídeo. Agradecemos e pedimos que continuem assistindo. Se inscrevam no canal Longe da Sombra. É uma tradução livre de revelações. Outra coisa também que eu queria falar, quando você começar a assistir o vídeo, é muito importante que você assista até o final para que a gente faça um fechamento e você entenda realmente o assunto. Muito bem, o tema de hoje é um tema diferente. Você já ouviu falar no período interbíblico ou período intertestamentário? Não? Já? Você vai saber o que isso significa, você vai entender um pouquinho melhor. Nós sabemos que o último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. Esse livro também foi o último livro a ser escrito, né? Às vezes, mas não é o último, então... Não, a Bíblia não está disposta numa ordem cronológica, né? Muitos livros que foram escritos antes está colocado na Bíblia depois e ao contrário também. Mas Malaquias foi o último livro escrito, ou a última visão, a última mensagem do último profeta, e ele também está no último livro do Velho Testamento. Deste período, da mensagem de Malaquias até o início de Mateus, ou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, levou um tempo de aproximadamente 400 anos. 400 anos. Né? Então, o que aconteceu nesses 400 anos? Como era que vivia o povo de Deus? Nós vamos falar aqui mais sobre o povo de Deus, é claro, porque a intenção da Bíblia é falar mais sobre o povo de Deus. Nós vamos ver o contexto do povo de Deus nesse período, tá certo? O primeiro verso que nós vamos ler, para nós entendermos, começarmos nesse assunto, está em Gálatas, capítulo 4 e o verso 4. Diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vocês viram aqui, pela Bíblia, que Jesus veio na plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É no tempo certo, no tempo exato, no tempo mais apropriado, no tempo determinado. Então Jesus veio nesse tempo determinado. E que tempo foi esse? Por que esse tempo era o tempo certo, era o tempo determinado? É isso que nós vamos ver hoje, alguns detalhes que vai nos fazer entender por que o tempo que Jesus veio era o tempo certo, era o tempo apropriado, o melhor tempo para Jesus vir. Como eu disse, o espaço de tempo entre o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. E como eu já disse também, esse período durou aproximadamente 400 anos, porque a mensagem de Malaquias veio no ano 430 aproximadamente, 430 a.C. Então esse é o tempo que levou de quando Malaquias escreveu até Jesus voltar. Por volta de 400 e poucos anos. Foi um período de silêncio. Por que um período de silêncio? Porque não apareceu nenhum profeta, não apareceu nenhuma mensagem de Deus, Deus não fez nenhuma revelação nesse tempo. Então foi aproximadamente 400 anos de silêncio. E este período de silêncio trouxe algumas situações. Primeiro, vocês já ouviram falar em livros apócrifos? Já, é claro que todos já ouviram falar. Livros apócrifos são os livros que não pertencem ao cânon sagrado da Bíblia. Não compõem a Bíblia. A Bíblia nós sabemos que são 66 livros e tem os livros apócrifos, que são livros escritos na época, mas não foram considerados santos ou bons para pertencerem ao cânon da Bíblia. E muitos desses livros apócrifos foi escrito neste período, no período intertestamentário ou interbíblico. Então, para suprir a escassez da revelação, o silêncio da revelação de Deus, muitas dessas pessoas, na tentativa de se fazer um instrumento na mão de Deus, escreveram esses livros
os livros apócrifos, mas ao final não deu muito certo porque eles não entraram na Bíblia, né? Mas foi nesse período, aproximadamente, que muitos desses livros apócrifos foram escritos. Agora, qual era o desenvolvimento político? Para isso, nós precisamos voltar lá em Daniel, Daniel 2. Lembra, Daniel 2 é a visão de Nabucodonosor da estátua. Daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, que representava a Babilônia, os peitos de prata, que representava a Medo-Persa, os quadris de bronze, que representava a Grécia, e as pernas de ferro, que representava Roma, e os pés, parte de barro e parte de ferro, que representavam os países divididos. Olhando para essa história da estátua, nós podemos entender em que período dessa história da estátua pertenceu esses 400 anos de silêncio ou 400 anos do período interbíblico. 430 a.C., o poder que estava governando era o poder medo-persa, porque os medo-persas, eles começaram em 539, quando eles tomaram Babilônia, e foi até 331. Então, como a última revelação foi em 430, de 430 até 331, aproximadamente 100 anos desse período intertestamentário estava no governo dos medo-persas. O governo dos medo-persas, eles permitiam que aqueles povos permanecessem no exercício de sua religião. Em 331, nós sabemos que a Grécia, Alexandre o Grande, dominou os medo-persas, né? E passou a reinar. Então, o período da Grécia, que foi de 331 até 168 a.C., estava dentro desse período intertestamentário. E o período da Grécia, quando Alexandre dominou o mundo, eles permitiam as religiões e, depois de um certo tempo, Alexandre começou a impor a cultura grega e aí foi proibido as religiões que cada povo se identificava com, cada povo servia ao seu Deus e tinha a sua determinada religião, mas isso foi permitido porque Alexandre quis implantar a cultura grega, que nós conhecemos como helenismo, né, que estudamos na escola. Muito bem, em 168, permanecendo ainda no período interbíblico, Roma tomou o poder da Grécia e mais 168, dentro do período de Roma, era o período intertestamentário, ou 400 anos de silêncio. Nesse período de Roma, o povo tinha uma certa liberdade religiosa, mas não era total, porque havia um controle da parte de Roma. Isso era o período político. Então, Medo-Persa teve uma parte, o período de Grécia inteiro dentro do período intertestamentário e um pedaço, o início de Roma, também foi dentro do período intertestamentário. Agora, religiosamente, para o povo judeu, como foi? Quando Alexandre dominou o mundo, ele trouxe consigo a cultura grega, que nós conhecemos como helenismo. E isso mudou a mentalidade do Oriente Médio. E aí, onde Israel estava, né? E aí, alguns judeus, eles não aderiram à cultura grega, ao helenismo. Eles se apegaram muito mais do que antes à fé dos seus pais, ou seja, ao judaísmo. Ao passo que outros judeus, eles dispuseram-se a se adaptar o seu pensamento às novas ideias que o helenismo ou que a cultura grega traziam, né, através daquele povo. E, por fim, o choque entre o helenismo e o judaísmo deu origem a diversas seitas que nós conhecemos quando lemos o Novo Testamento. A primeira seita que nós vamos falar, que abundantemente é vista no Novo Testamento, são os fariseus, né? Vimos falar nos fariseus no Novo Testamento, Jesus estava sempre, ou os fariseus estavam sempre próximos a Jesus. O nome fariseu significa separatista. Só o nome já dá para ver que não era coisa muito boa, né? Eles eram descendentes espirituais daqueles judeus que eu disse que lutaram contra o helenismo, que não quiseram se adaptar à nova cultura que a Grécia trazia. Então eles permaneceram fiéis à sua cultura e eles se apegaram muito mais, se podemos dizer isso, se fanatizaram
com a sua religião, com a sua cultura. Eles eram devotos totalmente da Torá. Como devotos da Torá, eles acreditavam piamente na lei escrita, né? Tinha uma lei escrita, que era o Pentateuco, os livros de Moisés, mas eles também criaram uma lei oral. Então, era essa lei oral que eles criaram. O que era isso? Eram maneiras de como guardar ou observar ou obedecer as leis da Torá, do Pentateuco. O que não estava escrito, e eles achavam que era importante daquela maneira, então eles criaram uma lei oral. Os fariseus, eles foram os criadores da instituição sinagoga. Muitas vezes nós confundimos sinagoga com templo, né? No Novo Testamento, nós vimos falar muito que eles frequentavam as sinagogas, mas sinagoga é uma coisa e templo ou tabernáculo ou santuário é outra coisa. Sinagoga era como se fosse a igreja hoje. Era um lugar onde eles iam para ler, para aprender, para ensinar, né, para ler a Bíblia. Ou seja, praticar um culto. Essa era a sinagoga. O templo era um lugar onde eles iam para fazer as cerimônias, os sacrifícios, né, os rituais pedidos por Deus. Então, os fariseus, eles foram os criadores da sinagoga. A lealdade à verdade, às vezes, cria orgulho, porque eles entendiam, por ser guardadores fiéis da lei de Moisés, do Pentateuco, eles se orgulhavam porque faziam melhor do que qualquer outro, né? Então, às vezes, traz orgulho e até, às vezes, hipocrisia, porque nem sempre nós conseguimos guardar ao pé da letra tudo. E eles também, é claro que não conseguiam. E por isso viviam uma coisa e pregavam outra, porque é muito difícil realmente viver a letra da lei, né? E isso foi o que Jesus denunciou quando Jesus disse dos fariseus, né? A hipocrisia dos fariseus. Esses eram a seita dos fariseus que, quando Jesus veio, estava tão forte, estava bem dominante. O período que Jesus veio era o período em que eles estavam em alta. Essa era a seita dos fariseus. Tinha outra também, muito conhecida e muito falada na Bíblia também, que são os saduceus. Os saduceus tinham uma outra linha um pouco diferente dos fariseus. Eles negavam a tradição. Aquela lei que os fariseus criaram, a lei oral, eles não acreditavam, eles negavam essa lei. E eles olhavam com suspeita para qualquer coisa que tivesse sido escrito depois de Moisés. Ou seja, os próprios profetas que a Bíblia menciona, os outros livros, né, da Bíblia, os demais, além do Pentateuco, e todas as outras coisas que apareciam, os apócrifos ou mensagens que apareciam depois de Moisés, eles olhavam com muita suspeita. Eles também, os saduceus, negavam a doutrina da ressurreição, não acreditavam na ressurreição, né? E também não acreditavam em espíritos e nem também acreditavam em anjos. Estes eram os saduceus. Na maioria, os saduceus eram gente de bem, gente rico, gente de posse, gente de status, né? Então, eles aceitaram com muita facilidade, entenderam e muitas vezes até tomaram para si o helenismo da época, a cultura que os gregos trouxeram, né? Eles absorveram. No tempo do Novo Testamento, eles controlavam o ritual do templo ou do santuário. Então, a sinagoga era dos fariseus e o templo, o santuário, era controlado pelos saduceus, né? E eles foram extintos quando Jerusalém foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Tinha outro grupo, agora os escribas. Os escribas não eram exatamente uma seita. Os escribas era mais uma profissão do que uma seita. Eles eram os copistas da lei. Não eram eles que legislavam, que faziam as leis. Eles apenas a copiavam. E eles vieram a ser autoridades em relação às escrituras, porque tudo que
ia se escrever, toda a escritura era passada por eles para que eles escrevessem. E eles exerciam também a função de ensinar. A linha de pensamento dos escribas era igual à dos fariseus. Eles acreditavam nas mesmas coisas e entendiam do mesmo jeito. Na Bíblia, os escribas também são chamados de doutores e mestres da lei, porque eram eles que escreviam a lei. No Novo Testamento, é possível verificar que a maioria dos escribas se opuseram aos ensinamentos de Jesus. E é por isso que Jesus critica duramente os escribas, né, pelo seu proceder legalista. Por quê? Eles escreviam e eles achavam que a letra da lei era o que valia, assim como os fariseus. Né? Por exemplo, quando dizia assim, não matarás, por exemplo, era só o ato de matar que eles acreditavam. Né? E quando Jesus veio, Jesus disse que não era só isso. Se você falar uma palavra ruim para uma pessoa, você já está matando a pessoa. Então eles eram legalistas porque eles acreditavam no que estava escrito, na lei. Né? Os outros grupos, que é o último que nós vamos falar nesse vídeo, eram os samaritanos, que nós escutamos falar tanto na Bíblia dos samaritanos, né? Um povo que era renegado, um povo que era esquecido, um povo que era abominável aos judeus. Mas por que eles eram abomináveis aos judeus, se Samaria era também israelita, né? Samaria, quando, na época de Roboão, que o reino foi dividido em duas partes, o reino do sul ficou Judá e Benjamim, e foi governado pelos descendentes de Davi, e o reino do norte, a capital do reino do sul era Jerusalém, né? E o reino do norte ficou as outras 10 tribos, governado inicialmente por Jeroboão e depois não teve uma linhagem. A capital era Samaria. Mas por que no tempo de Jesus os samaritanos eram tão discriminados pelos judeus? Porque os samaritanos passaram a ser uma miscigenação de judeus com os gentios. E por que isso aconteceu? Quando os israelitas, o reino do norte, foi tomado pelos assírios, Sargom, o rei, o comandante que levou Israel cativo para a Síria, eles deixaram um pouco de israelita do povo judeu em Samaria e trouxeram pessoas de outras nacionalidades e colocaram ali para misturar junto com o povo judeu. Então tinha gente de muitos lugares, inclusive babilônios, que eles trouxeram e fizeram morar em Samaria, e o povo samaritano então ficou uma mistura, uma miscigenação de muitos povos, né, que eles então, os assírios, levaram para misturar ali em Samaria. E este, provavelmente, com quase certeza, tenha sido os motivos pelo qual os judeus abominavam os samaritanos, porque os samaritanos não eram hebreus totais, né? Judeus, totalmente judeus, era uma mistura, né? Eram considerados a escória da sociedade. Eles foram muito desprezados, muito ridicularizados pelos judeus. Quando os judeus voltaram da Medo-Pérsia, os judeus não permitiram que os samaritanos o ajudassem a construir o templo. E aí os samaritanos já estavam desacostumados porque ficaram muito tempo sem oferecer sacrifício, então eles não se juntaram mais. E na época que Jesus veio, os samaritanos estavam realmente bem distantes dos judeus e os judeus os consideravam a escória da sociedade porque eles não eram raça pura, não era judeu puro, né? Era uma mistura de muitos povos. Então, baseado em tudo isso, nós vimos que o mundo estava em um momento, espiritualmente falando, de necessidade de uma mudança, de algo diferente. E nós vimos também que estes 400 anos, ou aproximadamente 400 anos de silêncio, foram anos necessários para que a plenitude do tempo chegasse, né? Nós vimos aqui o mundo necessitando de algo diferente, buscando, querendo
Por quê? Religiosamente falando, nem o povo de Deus estava unido. O povo de Deus estava dividido em várias partes, em vários grupos, em várias seitas. O mundo fora, helenizado, todo trabalhado pela cultura grega, que era uma cultura onde era politeísta, onde tinha muitos deuses, né? E o mundo também falava em majoritariamente, em uma só língua. Tinha outras línguas, mas a língua grega era falada quase que no mundo inteiro. Então nós percebemos que estes 400 anos colaboraram, e Deus sabe o que faz, né? Deus permitiu que isso acontecesse para que isso amadurecesse o mundo, ou para que quando Jesus viesse exatamente do ponto certo. Então, quando nós lemos lá em Gálatas que na plenitude do tempo Jesus veio, Deus preparou a plenitude do tempo. Deus preparou o mundo para que Jesus chegasse na época certa, no período certo, para que ele desempenhasse o seu trabalho. Eu gostaria de finalizar lendo aqui um texto do livro Desejado de Todas as Nações, a página 32, um pedaço da página 32 e depois um pedaço da página 34, relativamente a este período. Fala assim, página 32. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do Libertador. Deus projetou para que o mundo amadurecesse nesse tempo, com essas situações, com essas necessidades. Amadurecesse no sentido de ter uma necessidade de um Salvador, de uma mensagem, de uma salvação, de um Evangelho. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Olha só, que bom, né? Um pano de fundo. Falava-se vastamente uma língua só, como eu disse, né? O qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. Tanto é que, embora as pessoas que escreveram o Novo Testamento eram judeus, eles não escreveram na língua original. A linguagem escrita do Novo Testamento foi o grego. Por quê? Porque era a língua que prevalecia, que era reconhecida mundialmente. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ou seja, os judeus foram dispersos para o mundo inteiro, para todas as nações, e anualmente eles vinham para as festas dos judeus. E ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas vindas do Messias. Perceberam a plenitude do tempo? Jesus veio em um momento em que os judeus de todo o mundo, os países onde eles estavam, eles vinham para a festa judaica e aí eles podiam levar o evangelho pregado por Jesus para os lugares de onde eles tinham vindo, né? E o evangelho seria então espalhado no mundo inteiro. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas, ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da campa. Então elas tinham necessidade do conhecimento. Agora, passando para a página 34, diz assim, chegar à plenitude dos tempos. A humanidade, tornando-se mais degradada através do século de transgressão, pedia a vinda do Redentor. Então a humanidade estava em pecado e buscava, pedia, queria a vinda do Salvador. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Satanás estava trabalhando vastamente. Por suas falsidades, tornara os homens atrevidos no pecado.
Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus, extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Então Satanás estava trabalhando de uma maneira tão enfática que ele queria fazer com que esgotasse a paciência de Deus, que Deus desistisse do ser humano. Não queria mais saber, abandonasse o ser humano às mãos de Satanás. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer-se o seu próprio reino. Então nós vimos aqui que o mundo realmente estava maduro, estava necessitando, precisando da vinda do Salvador. Então, quando a Bíblia fala em Gálatas 4:4, que vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, era realmente o momento necessário, o momento preciso, o momento certo. Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus. E agora eu gostaria de falar ao seu coração. Deus está preparando também o mundo para a volta do seu Filho. Jesus vai voltar. Jesus está às portas, Jesus está vindo. O mundo está sendo preparado. Nós vimos todas as situações em que o mundo está metido. Vimos pragas chegando, vimos o mundo descontrolado, as nações em guerras. Deus está preparando o mundo para a volta do seu Filho. E eu quero lhe perguntar, você está pronto? Como está a tua vida? Qual é a tua posição? Qual é a tua decisão? Espero que ao chegar à plenitude dos tempos, da volta de Jesus, quando Jesus vir a este mundo para buscar os seus escolhidos, que você e eu estejamos preparados para encontrar o nosso Senhor nos ares. Gostaria de orar com você. Querido Deus, nós te agradecemos porque o teu Filho, no tempo certo, na plenitude, veio a esse mundo morrer por nós. E nós o esperamos novamente, à volta, neste mundo, para nos levar, para viver eternamente contigo. Nós pedimos que nos prepare para isso. Ajuda-nos a estar pronto para quando o Senhor voltar, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos vocês por ter assistido esse vídeo até o final. Dá o seu like aí, por favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pode fazer o seu comentário, nós estamos aguardando o seu comentário ou a sua pergunta, né, que nós vamos responder. Se não soubermos, vamos procurar, ninguém é dono da verdade. Então, nós esperamos que você goste, é esse o nosso intuito. Estaremos na próxima sexta. O tema da próxima sexta, nós vamos falar sobre o santuário. Na verdade, nós queremos chegar ao tema do juízo. Nós vamos falar sobre o juízo. Mas antes de falar sobre o juízo, temos duas etapas. Nós vamos falar na próxima sexta sobre o santuário terrestre. Depois nós vamos falar sobre o santuário celestial, as 2.300 tardes e manhãs. E aí depois falaremos sobre o juízo. Eu espero você na próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe.